Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Ou você também, meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco mais uma vez no estudo da palavra do Senhor, no canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. Estamos aí continuando a nossa exposição na carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos que estavam em Éfeso. Isso aí. E eu te convido hoje para mais um estudo. Hoje vamos falar os aspectos práticos da santidade. Espero que Deus possa iluminar o seu coração, a sua mente e que você se torne um praticante da palavra dele. Amém? Muito obrigado a você pelo seu carinho. E eu quero te fazer um convite. Se este estudo está edificando, está abençoando, se você está aprendendo, compartilhe com alguém para que também possa aprender. Amém? Quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus, obrigado porque mais uma vez podemos nos encontrar, ó Deus, através desse canal para abençoar essa casa, essa família, esse homem, essa mulher, com a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa edificar essa casa. Mas também quero rogar as bênçãos, Deus, sobre a mulher, sobre o homem, sobre os filhos. Que a tua boa mão esteja guardando, livrando e sustentando. Que teu Espírito nos convença do pecado, da justiça, do juízo e que também traga em nós santidade. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Vamos trabalhar um pouquinho? Então nós vamos começar a falar desse aspecto que Efésios nos traz, aspectos práticos da nossa santidade. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, tá? Olha, é interessante que eu quero que você perceba que nós vamos identificar diversas atitudes carnais que precisam ser removidas. Então, atitudes carnais em nossa vida que precisam ser retiradas. Mas também nós precisamos identificar atitudes cristãs que precisam ser cultivadas e praticadas. Logo, nós devemos reconhecer que precisamos mudar a nossa atitude e ter uma vida de santidade. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse estudo que vamos falar, e também você deve conhecer os incentivos que Deus nos dá na sua palavra, tá bom? É o que a gente vai trabalhar. Só para recapitular, você pode voltar ao estudo 1, porque lá nós temos uma introdução mais completa, tá bom? Mas aqui eu quero só para atualizar, porque já foram aqui 8, lembrando que o autor da carta aos Efésios é Paulo. Quem é o destinatário? Para quem Paulo está escrevendo? Aos santos que vivem em Éfeso. Quem é Éfeso? Éfeso originalmente era uma colônia grega, isso mesmo, na época de Paulo, e era a capital da província romana da Ásia, e era sede do culto à deusa Diana. Então veja que Éfeso era um ponto muito estratégico do evangelho, e Paulo vai trazer a mensagem de que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar a nova sociedade chamada igreja, tá bom? O tema central é a nova sociedade de Deus, que é a igreja. Efésios é uma carta de pura eclesiologia que fala sobre a igreja. A data possivelmente foi escrito, Paulo escreveu na prisão domiciliar em Roma entre os anos 61 e 63, tá bom? Só para deixar você mais atualizado da carta. Então vamos lá? Você tem John Stott. John Stott lembrou que a santidade não é uma condição mística experimentada com relação a Deus, isolada dos seres humanos. Ninguém pode ser bom teoricamente, tem que ser no mundo real das pessoas. Então já começamos com uma boa frase de John Stott. Ele diz que santidade não é uma condição mística. Você não experimenta Deus misticamente, uma relação mística. Não, isolada dos seres humanos. Na verdade, a nossa prática da nossa comunhão com Deus, ela se dá com pessoas do mundo real. Então, nessa lição, vamos tratar de aspectos práticos da santidade cristã. Nesse estudo, vamos também aprender
como evitar atitudes que podem destruir a harmonia humana, a comunhão entre as pessoas. É o que a gente vai tratar aqui um pouquinho, tá bom? Então, eu gostaria que você pudesse se inteirar. Nós vamos hoje expor dos versículos 25 até o 5:4. Então, capítulo 4, os versos 25 até o 5:4, tá bom? Eu vou aqui, à medida que nós vamos trabalhando os versículos, eu vou lendo, tá? Para ficar mais fácil para você. Então, nós vamos começar com o versículo 25. Ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Por isso, deixando a mentira. Então, quando nós mentimos, nós nos desconectamos das pessoas e nos separamos emocional e espiritualmente. Por isso, Paulo já começa a dizer nesse ponto aqui não minta, mas fale a verdade. Eu acho que a mentira no corpo, ele está dizendo aqui, ó, claramente, meu irmão, minha irmã e amigo e amiga, ele fala assim, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. É como se a mentira fosse um vírus que entra no corpo e ataca o sistema imunológico desse corpo. Então, se você vive a mentira, esse vírus da mentira ataca o sistema imunológico do seu corpo, logo você está aberto para todo tipo de infecção, todo tipo de coisa ruim. É o que Paulo está dizendo. E a Bíblia vai dizer que o pai da mentira, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é um diabo. Então, veja bem, e a verdade é Jesus. Então, Paulo fala, não mintam, falam a verdade. E nesse mundo que nós estamos vivendo, né? De uma sociedade de relacionamentos líquidos, sem muito compromisso, falar a mentira é uma coisa fácil, tá bom? Então, nossas palavras, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, devem ter 3 características. Veja comigo aí. A primeira, ela deve ser edificante, sem diminuir, sem minar ou criticar. Então, quando eu devo falar a verdade, eu devo falar a verdade para ser edificado. É para edificar a pessoa. Quando eu falo a verdade, não pode ser para diminuir, não pode ser para minar, não pode ser para criticar a pessoa. E compreende o que eu estou dizendo? Então, quando nós falamos a verdade em amor, é para que isso edifique a pessoa, para que proteja ela. Uma outra coisa importante, responder à necessidade do outro. Então, quando eu falo a verdade, eu estou respondendo à necessidade do outro. Essa é uma característica também que deve haver. Por quê? Porque está dizendo que nós somos um corpo. Então, eu sou membro, o outro membro. Então, quando eu falo a verdade aqui, esse membro ganha porque o meu corpo se protege. É uma coisa muito importante que nós não levamos em conta, tá bom? E outra coisa, quando a gente fala a verdade, a gente transmite graça. É transmitir graça. Que maravilha. O que é graça? Favor merecido. Palavras boas. Ou seja, Paulo já começa dizendo, não minta, fale a verdade. Mas quando nós falamos mentira, nós nos desconectamos emocionalmente e espiritualmente, tanto de Deus como das pessoas. E isso deixa o nosso corpo vulnerável a infecções. A infecções no corpo de Cristo, quando acontecem essas mentiras, o corpo vai ficando fraco. Logo, por isso que Paulo vai dizer, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, né, em Coríntios, quanto a respeito à ceia, porque não havia coisas boas. Vamos lá? Seguindo. Então ele coloca 7 exemplos práticos, tá bom? E ele vai então dizer a respeito desses exemplos práticos, falando verdade, os versículos 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. 27.
nem dei lugar ao diabo. Então ele vai dizer que nós não devemos pecar. Ele diz: fiquem irados e não pequem. O 26. Fiquem irados e não pequem. Interessante você entender que a ira é um sentimento que o ser humano tem. Como nós temos o sentimento do amor, como nós temos o sentimento da dor, mas nós não podemos deixar que a ira leve ao pecado. Ou seja, não pecar aqui é você ser santo, ser separado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Resolva. Fale a verdade, transmitindo graça, com edificação, com crescimento um ao outro. É isso que Paulo está instruindo. Não deis lugar ao diabo, ou seja, batalhe. Então eu poderia resumir aqui essas três coisas. Não peques, você sendo uma pessoa santa. É você uma pessoa santa, separada, lutando contra o pecado. Uma vez que você tem alguma coisa que está contra o outro, a Bíblia adverte, nos aconselha a não deixar que o sol se ponha sem resolver aquilo. Ou resolva. E a outra coisa é não deis lugar ao diabo. Batalha. Veja que é uma sequência. Você peca nesse sentido, você está vivendo uma vida com ira, não resolveu o problema, e ali você tem pecado e um problema não resolvido. Ou seja, colocando numa analogia para você entender, o vírus entrou ali e o seu sistema imunológico está indefeso. Logo, o diabo vai e começa a fazer as suas artimanhas. Por isso ele fala, não deis lugar ao diabo, batalhe. Então você tem que batalhar para resolver os seus conflitos, para ter uma vida santa, tá bom? Não perca a calma, mas controle-se, domínio próprio. É o que a Bíblia nos adverte e nos aconselha. Mais uma? Vamos lá? Então, não minta, mas fale a verdade. Não peca, acalma, mas controle-se. E agora vamos para o terceiro. Não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. Vamos lá? 28? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha aí, meu querido irmão, minha irmã. Aqui nós vamos encontrar que Paulo coloca um exemplo de não roubar. É interessante você observar que Paulo está dizendo que nós não devemos roubar. Não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. Roubar é pecado. Não é isso? Se nós roubamos, nós não praticamos a justiça. Praticar a justiça é não roubar, é não pegar o que é seu. E devemos trabalhar. Uma vez trabalhando, nós temos direito ao salário. Uma vez tendo direito ao salário, eu consigo assistir ao necessitado, tá bom? Eu consigo ajudar o outro. Paulo está dizendo que esse é um exemplo bem prático, que é falar a verdade, você ter controle sobre as coisas e você ter direito que é seu. Uma vez tendo direito que é seu, você abençoa ao necessitado. Veja que maravilha! Veja que maravilha! Quando você fala a verdade, você se conecta à pessoa. Quando você controla, quando você tem um controle, o domínio próprio, você tem bênção sobre a sua vida. E quando você tem aquilo que é de direito seu por trabalho, você abençoa o próximo. Olha que maravilha, Paulo instruindo os irmãos em Éfeso. Lembra que Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos que estão em Éfeso. Ali é o culto à deusa Diana, uma sociedade da Ásia que era a capital da província romana e que tinha todo um contexto contrário ao evangelho. E agora existe igreja ali. Então Paulo instrui que esses irmãos da igreja
falem a verdade, não viva mais a mentira que viviam, que eles tenham domínio próprio sobre a situação, que eles assistem uns aos outros. E Paulo vai dizer mais um: não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. Versículo 29, vamos lá? 29 vai dizer assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, ou outra versão torpe, né? Torpe, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Glória a Deus! Aqui Paulo está dizendo que a nossa boca deve falar aquilo que transmite graça. Olha que maravilha! Que bênção! Eu vou colocar o PowerPoint próximo aqui, irmão, para você entender que use sua boca para o mal, não use sua boca para o mal, mas use-a para o bem. Como que é isso? Deixa eu voltar aqui para você essas três coisas. Quando nós falamos a verdade, nós usamos a boca para o bem. Usar a boca para o bem é você conectar as pessoas e conectar a Deus. Usar a sua boca para o bem, que transmita graça, é você ser uma pessoa que edifica, mas não diminui e nem critica e nem mina, que você responde à necessidade do outro e você transmite graça. Ficou claro? Então, Paulo, lá no versículo que nós estamos, que é essa parte 4, versículo 29, ele diz claramente dessa forma mas que saia unicamente o que for boa para edificação, meu irmão. As palavras devem ter essas três características: ser edificante, atender ao outro, não é isso? E transmitir graça. Amém? Espero que você esteja aí compreendendo. Mais uma, versículo 30, Paulo vai dizer agora: não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão com ele. Vamos lá, versículo 30, ele diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Glória a Deus, aleluia. Não entristeçam ao Espírito, abrir mão da relação de comunhão, de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito, de intimidade com Jesus, com a Santíssima Trindade. Isso nos traz prejuízo. Paulo diz, então não entristeça o Espírito. Por que o Espírito vai te entristecer? Veja os anteriores. Se você é uma pessoa que fala mentira, se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, se você é uma pessoa que rouba, se você é uma pessoa que usa sua boca suja para tudo, palavrão, para tudo, como é que vai ficar o Espírito? Você acha que o Espírito vai ficar alegre? Ele vai ficar assim satisfeito? Claro que não. Ele vai se entristecer. Por isso que Paulo diz, não percam a intimidade, não entristeça o Espírito. Para não entristecer o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós devemos falar a verdade, ter domínio próprio, ser digno do trabalho e direito nosso e usar nossa boca com palavras edificantes. Logo, o Espírito se alegrará e teremos comunhão. Maravilha, hein? Que bênção, meu irmão. Que bênção. Vamos mais um? Agora mais uma. Agora nós vamos do versículo 31 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 2, tá bom? Não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Vamos lá? 31. Que não haja no meio de vós qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ou seja, ele está dizendo que não haja nenhuma maldade nesse sentido, tá? Indignação, ira e gritaria. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha lá, versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e nos entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Veja que Paulo aqui no 31 e 32, esses dois versículos são um tipo de paráfrase de Gálatas, por exemplo, perdoando uns aos outros, edificando uns aos outros. E aqui nós vamos encontrar, meu querido irmão e irmã, e você que está aqui conosco, amiga, coisas interessantes. 6 coisas desagradáveis que Paulo fala aqui no comportamento dos cristãos. Vamos ver? Quais são as 6? Primeiro, amargura. Paulo, não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Nós não devemos ser pessoas amargas. Quando você é uma pessoa amarga, eu fico imaginando assim, vamos tentar fazer uma analogia para você entender. Quando você está comendo uma coisa bem doce, aquele doce que você gosta, como é que ele é no seu paladar? Como que você demonstra isso através da sua afeição, do seu semblante? Aquela coisa, né, um chocolate, por exemplo, quando você está à vontade de comer um chocolate gostoso, você coloca o chocolate na boca, como é que você faz? Agora, você imagina que você vai comer algo bem amargo, e você não sabe que ele é amargo. E quando você coloca na sua boca, qual é o seu gesto? Aquela cara feia, ou algumas pessoas até jogam para fora na boca na hora. Então afeta tanto o seu prazer paladar, como a sua face, como também o seu organismo. Então, quando você tem uma amargura dentro de você, você pode expressar isso para as pessoas e leva a amargura para os outros e atrapalha, cólera. Você vai ter a ira, você vai ter gritaria, você vai ter blasfêmia, você vai ter malícia. Então são 6 coisas desagradáveis que Paulo está aqui dizendo. Paulo está dizendo que nós não devemos ser pessoas amargas, pessoas que vivem a cólera, divisão, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Veja que Paulo coloca isso bem nítido aqui. Portanto, sejam imitadores. Ele vai contrapor isso aí. Sejam imitadores de Deus, filho amado. Então, Paulo coloca nesse sentido aqui que nós não devemos ter qualquer amargura, qualquer ira, e em vez de escondermos nossa ira, ou chamá-la de frustração, Paulo coloca que devemos aqui colocar de fato a verdade. Então, 6 coisas que nós não devemos carregar: amargura, divisão, ira, gritaria. Gritaria é uma coisa muito interessante, né? Nesse tempo que as pessoas andam tão estressadas que elas vivem essa gritaria, não sabem falar suavemente, não sabem ser benigno. Veja que a benignidade é contrário da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia, da malícia. Nós devemos mostrar benignidade, amor, ser cortês, ser edificante na vida do outro. Essa é a mensagem que Paulo nos coloca, tá bom? Mais uma. E 5 coisas agradáveis que Paulo vai colocar no versículo 32, desculpa, sim, 32, vamos lá. Ele vai colocar aqui: portanto, sejam imitadores de que, como também sois amados, e vivem o amor, como também Cristo amou e se entregou por nós, por meio da oferta de sacrifício. Então ele vai colocar que devemos ser benignos, devemos ser compassivos, perdoadores, imitadores de Deus em amor, tá bom? Então, 5 coisas agradáveis que eu e você devemos demonstrar: ser benigno, compassivo, perdoador, imitadores de Deus em amor. Ficou claro? Então, a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a malícia não pode ser vivenciada por nós. Eu até quero te dar aqui uma dica, né? Você pode voltar ao estudo, pausar no PowerPoint anterior e você fazer uma pesquisa. Você pode também fazer essa pesquisa aqui nos anteriores aqui, ó. Procura aí o que é amargura. Faz uma pesquisa profundamente o que é amargura, o que é cólera, o que é ira, o que é gritaria, o que é blasfêmia, para você aprender. Também vai te ajudar. E 5 coisas agradáveis que devemos praticar, que é ser benigno, ser compassivo,
perdoadores, imitadores de Deus. Que maravilha, meu irmão. Isso é uma questão básica que devemos vivenciar. Paulo coloca isso bem claro. Quando você vai olhar lá na nossa Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar assim, como filhos amados. Ele coloca assim, veja, é uma sólida compreensão de sermos amados genuinamente por Deus e temos um lugar seguro, ainda que adotivos. Olha, interessante. Em sua família, que motiva a dedicação para a qual nós somos chamados. Paulo diz que nós não tínhamos direito e agora somos adotados dessa família. Então, nessa família, nós não devemos viver o mal. Nós não devemos viver uma vida errada. Ele coloca isso bem nítido, como filhos amados. Como filhos amados, devemos praticar isso. E você vai encontrar também, quando Paulo coloca do 31 ao 32, que ele espera que os crentes concedam uns aos outros, que ele está dizendo, o mesmo perdão com que Deus nos concedeu. Quando ele falava de perdoador, ele está usando o padrão. Veja o que Paulo está dizendo. Imite a Jesus. Imite a Deus Pai. Imite a Trindade. Cristo foi benigno, foi compassivo, foi perdoador, essência do próprio Deus. Então vocês devem imitar a Cristo. Imitar a Cristo é viver as coisas agradáveis que Paulo está dizendo, os exemplos práticos que devemos fazer. Mas se nós não imitarmos a Cristo, nós vamos ser pessoas amargas, coléricas, iradas, grita para lá e blasfêmia. E ainda tem aqui mais uma, né, que é a malícia. Veja que Paulo está colocando uma coisa bem interessante. Não deve imitar isso, mas deve imitar a Cristo, imitando as coisas agradáveis. Amém? Ou mais uma? Aí agora nós vamos para o 7º ponto, que é os versículos de 3 a 5. Paulo vai dizer assim, não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. Então, 5, 3 a 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Olha que interessante que Paulo diz aqui, nem nomeie-se entre vós. Como convém aos santos. Não convém aos santos fazer isso, não convém. Nem conversação torpe, conversa fiada, olha aí. Nem palavras vãs ou chocarice, né? Fofoca. Coisas essas inconvenientes, olha aí, antes pelo contrário, sejam com ações de graça. Olha o versículo 5. Saber, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. É interessante que nesse ponto Paulo está colocando bem algo interessante, que ele fala da impudicícia, aquilo que é inconveniente. E aqui nós vamos encontrar a banalização das relações sexuais, isso mesmo, de um lado e o seu endossamento do outro. Paulo está colocando bem claro que nós não devemos ser obscuros por esse ponto de impudicícia, de impureza, de cobiça, de conversação torpe, de chocarices. Olha que interessante. Ele está dizendo que nós não podemos brincar com essas coisas. Coisas relacionadas à parte sexual. Porque o povo de Deus é um povo sagrado, um povo santo, um povo separado, como aqueles escolhidos entre a raça humana, como diz lá em capítulo 1, versos 4 a 6. Ele está colocando de fato, meus irmãos, que nós não podemos compartilhar dessas coisas, mas pelo contrário, devemos nos afastar, devemos nos sair desse ponto em que nós estamos. Vivam. Ele vai dizer, vivam diferentemente,
como convém aos santos. Vivam, e ele diz, como convém aos santos, puros, nós vamos encontrar, consagrados, dedicados, separados e entregados. Esse é um ponto muito interessante. Então, Paulo vai dizer, você imagina que Paulo está descrevendo, como já falamos aos irmãos que estão em Efésios, havia ali o templo de Diana. Então, a parte sexual, a parte da perversidade desse neopaganismo, do paganismo, desculpa, o paganismo que havia naquela região. Então, o paganismo permitia tudo. Impudicícia, impureza, cobiça. Não tem padrão moral bom. E Paulo está dizendo que nós devemos imitar o padrão. O padrão de excelência é Cristo. Logo, não brinque com coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se da imundícia, da impudicícia, da impureza, de cobiçar, de ficar conversando e da sua foca, ligada à parte sexual. E essa questão aqui é uma questão bem prática, né? Nós estamos vivendo nesse mundo, um mundo esse mundo tão de padrões baixos. Nós estamos vendo um padrão baixo com relação à sexualidade. Não deveria ser assim. Não deveria, tá bom? Vamos mais um aqui? Perguntinha para você. Das 7 questões levantadas, qual é a mais difícil para o crente praticar? Por quê? O que significa na prática? Não deis lugar ao diabo. Então, das 7 que nós falamos, qual é a mais difícil? E por quê? Deixa eu voltar para você. Nós temos aqui as 4, não minta, não mais fale a verdade, não perca a calma, mas se controle, não roube, mas trabalhe, assista ao necessitado. 4, não use a boca para o mal, mas use para o bem. A 5 é, não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas se aprofunde na comunhão com ele. A 6 que falamos é, não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. E a 7 que falamos aqui agora é, não brinque com as coisas relacionadas a sexo, mas cuide-se. Então, destas aqui, 7, quais? Ou qual é a mais difícil? Pensa aí e faz a sua análise, responde. E se você tem alguma área que você precisa consertar, escreva alguns passos práticos para isso, tá bom? Vamos continuar? Agora nós vamos no ponto 2. Nos versículos de 6 agora a 20, Paulo vai incentivar para o viver em santidade. Então ele colocou o contraponto antes, né? Que não é para ser feito. Agora haverá um incentivo para viver a santidade. Vamos lá? Os versos de 6 a 20, a gente vai aqui caminhar. Nós vamos aqui pelo versículo 5 a 7. Bacana demais, hein? Vamos lá então, 5 a 7. Paulo vai dizer assim: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse é o versículo 5. 7. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Aqui nós vamos encontrar que Paulo está dizendo que há um julgamento. O incentivo para viver a santidade é a certeza do julgamento, porque nós seremos julgados se vivermos aquilo que ele já falou anteriormente. Ele falou de toda maldade, não falar a verdade, é você brincar com a vida do sexo, você fazer chocarices, conversas fiadas, e assim vai. Paulo está dizendo que, cuidado, porque haverá julgamento. Ele coloca aqui, haverá julgamento, meu irmão. Nenhuma pessoa imoral e impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, ele coloca aqui, né, a questão da própria riqueza, e isso devora a pessoa, isso vai devorando a pessoa. Ele não come para viver. A pessoa avarenta, a pessoa imoralidade, ela vai vivendo a vida da sua carnalidade. E diz Paulo que não tem herança no reino de Deus. Mais uma,
o fruto da luz. Paulo está dizendo no versículos de 8 a 14 agora. 8 a 14 ele vai dizer assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 9. Porque o fruto da luz, olha aí, consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Verso 13. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que ele diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Veja que Paulo está falando do fruto da luz. O fruto da luz aqui, a luz vai produzir. Olha aí, produz o fruto da luz. Uma outra coisa que ele coloca, fazer o que é agradável ao Senhor. Versículo 9, Paulo diz, produzir o fruto da luz. Nós devemos produzir frutos da luz, não frutos das trevas, frutos de trevas. Fazer o que é agradável ao Senhor, não fazer o que é agradável às trevas ou ao inimigo. Ou ainda, não ser cúmplice das obras das trevas, mas reprová-las. Nós temos vivido dias bem difíceis nesse sentido, né? Hoje, se você fizer aí uma avaliação do nosso contexto, você vai ver que nós estamos vivendo um tempo das trevas. Um tempo que o que prevalece é mentira, o que prevalece é trevas, o que prevalece não é agradar ao Senhor, o que prevalece é ser cúmplice das coisas carnais. Logo, nós não podemos esquecer, isso é passível de julgamento. Por isso que Paulo está incentivando esse viver. Ele está nos incentivando a viver em santidade, por quê? Porque haverá um julgamento, haverá luz, e aonde essa luz bater, nada pode esconder. Ou seja, é melhor nós seguirmos a Cristo pensando nessa questão, meus irmãos, irmãs e amigos e amigas, de ser real e verdadeiro com Ele, porque de qualquer jeito vai ser revelado. Por isso que falar a verdade é melhor. Em amor que edifica, lembra? Uns aos outros, que transmite graça. Esse é um ponto muito importante nesse ponto aqui, tá bom? Ficou claro? Espero que você tenha aí entendido esse ponto. Não deixe de enganar com palavras, que Paulo vai dizer aí claramente. Vou mais uma? Vou mais uma aqui para ficar mais claro, gente. Versos 15 e 17, Paulo diz a natureza da sabedoria. Vamos lá? 15 e 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como os tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha, interessante, hein? Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A palavra viver aqui, né? Viver é peripto. Nos chama a autoavaliação. Ele está nos chamando uma autoavaliação. Como está a nossa vida? Quem é a nossa companhia? Com quem nós estamos andando? Olha que interessante. Paulo também, no versículo 16, ele vai dizer, aproveitando bem o tempo. Olha ele aproveitando bem o tempo, hein? Vou colocar aqui para você ver. Ele diz que usar melhor o tempo. Compreender qual é a vontade de Deus. Deixa eu fazer você entender um pouquinho sobre o tempo. Você geralmente entende o que é poupança, o que é dinheiro. Na economia de Deus, Deus nos deu o tempo. Tem o nosso cronos, né? Nosso cronômetro, vem de cronômetro, nosso relógio, nosso tempo. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, porque é um Deus eterno. Isso a Bíblia faz a comparação do cronos e do kairos, ok? Então imagine que Deus, Alessandro, me deu o tempo. A Bíblia diz que os meus tempos estão já contados, ele já sabe os meus dias.
Então, ele pegou assim, Alessandro vai viver tantos anos e eu vou dar tanto tempo para ele. É como se ele nos desse vida e colocasse um valor de tempo. É o presente aqui, ó, tá aqui, 40 anos de vida, Alessandro, um presente para você aqui. Eu vou viver os 40 anos. Mas quando eu terminar os meus 40 anos, eu vou ter que prestar conta. Vou prestar conta do meu tempo. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com aquilo que ele me deu? Então ele vai vir e pedir a prestação de conta do que nós fizemos com a nossa vida. Então usar o melhor tempo é importante para compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje. Qual é a vontade de Deus para o meu tempo hoje? Essa pergunta sempre vai ser real, sempre vai ser atualizada, porque amanhã você vai fazer a mesma coisa. Então Paulo está nos remetendo para esse ponto, meus irmãos, de compreender basicamente como que nós estamos vivendo o nosso tempo, como que nós estamos lidando com aquilo que é um presente maravilhoso, aproveitando bem o tempo, o nosso tempo aqui na Terra. Realmente a Bíblia diz que é curto. Lembra disso? Ela diz que nós somos como palha, somos como neblina, somos como água derramada em terra seca. A Bíblia faz essas analogias. E temos que usar tudo o que fazemos para o melhor de Deus. Então, ele está dizendo claramente desta forma. E ele vai dizer, então, não sejam insensatos, não sejam tolos, tá bem? Não sejam insensatez, tolice. É como, numa palavra bem simples, no nosso linguajar do dia a dia. É só uma pessoa burra. Só uma pessoa, uma mula. Sabe que Deus nos deu algo como presente, que devemos viver de forma santa, proveitosa, e ele vai voltar e pedir conta, e assim nós não fazemos o que deveríamos fazer. É a parábola lá que conta que o Senhor veio e deu os talentos para um, para outro, tá? E deu 5 para um, 5 para outro, 5 para outro. Aí um foi lá e pegou 5 e gerou 7, outro pegou 5 e gerou mais. Aí um foi e enterrou. Enterrou. Aí o Senhor veio pedir conta, aí ele fala assim, sabendo que o Senhor era um Senhor duro, que haveria de pedir, eu fui e enterrei. Aí ele fala assim, insensato. Ou mais ou menos assim, burro, idiota. Você sabia que eu pediria conta e ainda enterrou? É o que a Bíblia diz sobre a respeito da nossa falta de sabedoria com esse ponto, tá bom? Mais um, a vida é cheia do Espírito, 18-20. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Maravilha, hein? Cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre ações de graça por tudo a Deus nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Olha que interessante, o Espírito em Efésios, nós temos que entender que o Espírito e o vinho, deixa eu colocar mais um aqui, enchei-vos do Espírito, tá bom? Olha aqui, veja bem, a igreja que estava em Efésios, naquele contexto, ou eles deveriam caminhar para o lado do próprio Deus, sabendo que o Espírito é que traria vida cheia. Então os Efésios deveriam ter o Espírito e não as coisas que estavam naquele contexto. Eles não deveriam ter o vinho. Se você for olhar, o vinho está ligado também à prática pagã de Diana, deusa dos Efésios. Ou seja, você não pode mais viver a prática do seu paganismo, da sua vida passada. Agora vocês não podem mais viver aquilo que praticavam, os vícios, tá? Todo tipo de vício, a gente pode colocar atualizado aqui, todo tipo de vício, não é só o vinho, mas a televisão, o computador, o smartphone, a comida, a parte de vícios mesmo, que está as drogas lícitas e ilícitas. Então Paulo dá uma dica aqui. Olha, cuidado, vocês devem viver a santidade, vivam a santidade.
Por quê? Porque haverá certeza do julgamento. Viva a santidade. Por quê? Porque a luz vai brilhar. Ela vai brilhar, ela vai revelar. Vivam a santidade. Por quê? Para que vocês sejam sábios, porque se forem insensatos, haverá consequência. Vivam a santidade. Porque se vocês não viverem a santidade, vocês não serão guiados pelo Espírito. Não guiados pelo Espírito, vocês vão viver a carnalidade, o mundo. E isso vai trazer consequência. Mas Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. A vida cheia do Espírito é importante, tá bom? Russell Shedd compartilhou. John Stott me disse que ora pela plenitude do Espírito todos os dias. Como você acha essa afirmação? Nós oramos por tanta coisa, né? Nós oramos pelas coisas que estão faltando, pela matéria, por roupa, mas nós não somos fiéis ao tanto de orar, Senhor, dá-me plenitude do teu Espírito. Aviva-me, Espírito Santo, me dá. Essa é uma questão muito importante. Vamos concluir? Chegamos ao final. Então vamos lá. Seus atos têm refletido carnalidade ou santidade? Quais atos têm mostrado carnalidade? Quais atos têm mostrado santidade? Faça isso. Se autoavalie, vai ajudar você a crescer. Existe alguma atitude carnal que você precisa abandonar? Anote. Eu preciso abandonar a mentira, a glutonaria. Quais? Existe alguma atitude cristã que você precisa praticar para desenvolver uma vida de santidade? Quais ou qual? Então aqui você tem aqui um detalhe bem interessante, de que você tem aqui coisas que você pode anotar como passos práticos e a começar a desenvolver. Faça isso. Quando voltamos lá no nosso começo, né, nós vamos entender quando Paulo fala dos aspectos práticos da santidade. Esses são aspectos práticos da santidade. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer pela sua parte aqui conosco, nosso tempo junto. Foi um tempo agradável que Deus nos deu para aprender mais um pouco com a palavra. Eu gostaria de agradecer você que está vendo, ouvindo. Espero que você possa compartilhar a palavra de Deus com outra pessoa. Gostaria de orar com você. Senhor, nos ajude na nossa caminhada, Senhor, a praticar os aspectos práticos da santidade. Espírito, traga sobre nossa vida, como homem, como mulher, como filho, como filha, como família, como corpo de Cristo, um povo que seja prático na santidade. Ajuda-nos nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, é o que rogamos. Amém e amém. Muito obrigado, um forte abraço e eu te espero no próximo estudo em nome de Jesus.